Nós estamos aqui com o Rogério Tarifa. Tudo bom, Rogério? Tudo bem. E o Rodrigo Mercadante. Isso. Beleza? Rogério está meio gripado, então se ele tossir no meio da entrevista, não tem importância. Já saiu, já está avisado. Tá? Não pega pelo vídeo. Ainda não. Ainda não. O Rogério esteve aqui, a gente estava recordando há uns 13 anos atrás, 14 anos atrás, trabalhando com a São Jorge de Variedades. Isso, no espetáculo Biderman e os Incendiários. Belíssimo espetáculo, por sinal. Ficou lá no Teatro de Arena. A gente ficou no Teatro de Arena. Era uma ocupação com 4. Mármora. Luiz Marma, Georgette, Patrícia Gifford, Mariana Ceni. Paula Preta estava? A Paula Preta fazia, eu acho que parte do Bartolomeu nessa época. Né? Porque era uma ocupação que estava São Jorge, Bartolomeu, Bonecos Urbanos e a gente ficou lá um tempo assim fazendo uma programação bem bacana. Foi um momento bem... nossa, esse espetáculo foi lindo. Bem legal. Rodrigo não estava lá? Não, eu sempre estive por perto da São Jorge. Eu sempre estive gravitando em outros grupos, mas em volta. Que outros grupos? Fiz parte muito tempo do Vento Forte. Vento Forte, do Ilo Clube. Durante 13 anos, enfim. Ainda sou, de certa forma, parte do Vento Forte. Como é que está o Vento Forte agora? Tá lá no Parque do Povo, tá resistindo às coisas, porque é muito difícil você manter um espaço daquele vivo, às vezes com a ajuda do governo, às vezes sem. E o Ilo está lá bravamente com seus 84 anos. 84 anos, né? Esse é um desbravador, um lutador. Ele é uma pessoa apaixonado. Todo mundo desse Brasil devia conhecer essa figura. É verdade. E aquele teatro ali do Vento Forte, ali do Parque do Povo, é tão bonitinho. Ainda é de madeira. Ainda é a mesma coisa. Aquilo. E a Companhia do Tijolo nasceu, vamos dizer, com os elementos daqui, os elementos de lá? Como é que foi essa coisa? É uma história, eu falo que é uma história que ela nasce, eu brinquei, ela já nasce com artistas um pouco mais velhos, já estávamos lá todo mundo na casa depois dos seus 30, e vindo de algumas influências já. O Rogério é do início da São Jorge lá, cresceu. A gente é colega da Escola de Arte Dramática também. Enfim, então eu falo que é um grupo de pessoas que estavam próximas, assim, umas gravitando em volta das outras, já haviam trabalhado juntas, e uma hora se juntaram em volta do Patativa do Assaré. É natural que isso em algum momento acontecesse, né? E se juntam em torno da figura do Patativa do Assaré e do Paulo Freire. Então a primeira coisa foi criado um show, porque é uma coisa, são músicos, atores músicos e pessoas que cada vez mais transitam entre esses dois espaços. E a gente criou um show e aí depois criamos um espetáculo. O show era o Canto Lá Que Eu Canto Cá? Canto Lá Que Eu Canto Cá. A gente chegou até a divulgar aqui. Eu acho que sim. Em várias ocasiões, quando vocês estavam se apresentando em alguns lugares, aí a gente botou até alguns trechos aí, que eram canções do Patativa ou em cima do poema. Em cima do poema, enfim. Patativa é uma figura ímpar, né, bicho? Extraordinária. Extraordinária. Uma figura extraordinária. É aquela coisa, olhando pessoas como Patativa, a gente imagina que existe mesmo um dom divino, né? Tem uma ligação qualquer, tem uma coisa meio inexplicável, né? Porque é um cara de pouquíssima cultura, criado lá no interior. Ele estudou 6 meses, né? Ele estudou 6 meses na escola regular, mas era um leitor voraz. Assim, e com uma memória fora do comum, extraordinária. Você vai no Crato, em Assaré, existem mitologias em torno do Patati, mitos que ele sabia, por exemplo, os Lusíadas de cor, porque ele era apaixonado por Camões. Então as pessoas falam, Patativa sabia os Lusíadas de cor. Acho engraçado, né, pensar nisso. Você não sabe nem o que você comeu ontem. E aí foi isso, e aí depois se fez essa peça para tentar dar conta desse monumento que é o Patativa. Porque o show só era pouco. A obra escrita do Patativa é muito grande? O que ele deixou escrito, o que está registrado é muito grande? Porque a obra dele, oral... 5, 6 livros, se eu não me engano. Eu não sei de cor isso. E tem livro para criança também. Livro para criança, né? Tem eu imagino que ele deve ter produzido coisas pra caramba que acabaram até se perdendo, né? A dificuldade dele até de registrar. Lá em Assaré tem um memorial em homenagem a ele, tem parte do acervo, dos escritos, roupas, então é um lugar que tenta manter essa... A gente esteve lá, a gente apresentou em Assaré, e lá tem uma festa, né, que dura 3, 4 dias, e a gente encerrou a festa
com a apresentação do espetáculo. Para a família dele. E agora volta para lá de novo, né? Agora vocês vão pra lá também. vão para lá de novo. Mas você falou essa coisa do dom divino, você sabe que tem isso, lógico, mas isso é uma das coisas que a gente tentou um pouco desmistificar na peça. Porque com o contato com o Paulo Freire, a gente que tem essa educação, a gente ficou pensando isso, como se a gente coloca o Patativa só como um gênio dentro ali do sertão é uma coisa. Agora, que caminho que ele percorreu para ter essa leitura do mundo, né? Então, ele é um cara, passou a ser cego, morava num lugar super árido ali, era agricultor, nunca deixou de ser agricultor. Nunca deixou de ser, né? Mas ele percorreu um caminho de consciência, de estudo, de busca que fez com que ele se tornasse um ser consciente. Então, isso é importante também, né? Daí essa ligação com o Paulo Freire. Com o Paulo Freire, exatamente. Toda a filosofia de ensino. Porque colocar lógica, né, ele só como um gênio, diz, quando que nascerá outro? Agora, se a gente revela a história dele e fala, olha, o que ele percorreu, outras pessoas podem percorrer e chegar nesse lugar também. Correto. Isso, vamos dizer, você tira um pouco daquela coisa, acontece 1 em 1 milhão. Exatamente. É um dom, né? Exatamente. É um talento especial. Exatamente. Né? É um talento, mas é um talento trabalhado. Quer dizer. Que é como a arte é vista hoje, né? A arte é vista hoje como alguém que divinamente consegue alcançar alguma coisa. E a gente precisa começar a ver o que também a forma como a arte é feita exclui tanta gente. Olha a construção que não consegue alcançar essa divindade também por muitos motivos. Né? Que infelizmente ainda tem uma separação grande entre quem pode fazer arte, quem não pode e como que faz. Né? Lógico que alguns surgem como Patativa, sim, claro. Mas a hora que a gente começar a distribuir um pouco mais de educação e cultura, com certeza vai começar a vir muito mais Patativas por aí, né? Quantas sementes que não germinaram, né? Exatamente. Que não germinam porque não tem solo, né? Não isso. Tem, legal. Bom, aí a gente estava falando do Canto Lá que eu canto cá, então esse foi o primeiro trabalho. E aí o concerto é um espetáculo de teatro mesmo, concerto que é um musical. De Espinho e Fulô. Concerto de Espinho e Fulô. E que tenta dar conta dessa relação com Paulo Freire, de uma maneira mais próxima e com uma história, que é a história do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que a gente ficou conhecendo. Foi daquela vez que nós fomos, eu acho, né? A gente não, foi antes, eu acho. Que o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto é uma espécie de comunidade que surge na região próxima ao Crato, na década de 20. Padre Cícero dá umas terras para um beato. Esse beato começa a cultivar essa terra, descobre um veio de água subterrânea e começa a chamar os romeiros da região. Eles começam a fazer uma comunidade num esquema, vamos dizer, que era chamado de comunismo primitivo pelas pessoas, né? Quer dizer, o fruto do trabalho compartilhado era dividido por todos, eram beatos. E aí essa comunidade, a partir de 1932, começa a crescer muito, porque existe uma seca no Ceará gigantesca, e as pessoas do Nordeste começam a saber daquele lugar. E começam a fluir para lá. E começam a ir para lá. Porque tinha dizem que quando se deu a terra, não sabia que tinha esse caldeirão de água. E aí tudo seco em volta, eles começaram a plantar. E aí o que aconteceu foi que os latifundiários começaram a perder os trabalhadores, começou a criar um lugar, e aí... Como essas histórias são como dizer, recorrentes, né? E ela não teve um Euclides da Cunha. Canudos, né, por exemplo. Não teve um Euclides da Cunha, assim. E o Caldeirão ainda era um lugar onde a população não tinha armas, por exemplo. Em Canudos havia uma resistência armada. Lá não. Lá eles falavam que era rezar e trabalhar. E o Patativa escreve, a ligação é essa, o Patativa tem um belo poema sobre o sítio Caldeirão, e que ele fala, lá tudo era de todos e nada era de ninguém. Assim, era o jeito que se colocava. Tudo era de todos e nada era de ninguém. E aí você imagina, em 1936... dia 11 de setembro. Um lugar afastado. Primeira invasão. Lugar afastado. Quem invade? Os latifundiários ou... Exército. E joga... um avião passa e bombardeia esse lugar. A gente visitou lá já e vai voltar agora a fazer a peça. É um lugar que afasta. Hoje, você demora 1h30 para chegar, pega estrada de terra. Você imagina em 1936 o que era, pra você chegar lá. E um avião passou
e jogou bomba em cima das pessoas, mataram mais de 1.000 pessoas. Caramba. Então você vê o quanto Nessa altura já devia ter alguns milhares. Cresceu. Você imagina como incomoda, né? Porque você fala, gente, como que pode? Uma unidade ali no meio do mato, passou um avião, quer dizer, o governo patrocinando isso e joga bomba em cima das pessoas. Então é muito... Isso é um fato histórico brasileiro muito pouco conhecido, né? As guerras as guerras desconhecidas. As guerras desconhecidas, exatamente. E assim, até pouquíssimo tempo tinha 3 pessoas que foram filhos, né? Crianças que foram. E na realidade eram todos analfabetos, né? Quer dizer, talvez o Beato soubesse ler, eu não sei até que ponto devia saber, mas não existe registro. Então, é uma história transmitida oralmente. Tem um grande cineasta brasileiro, que aliás procurem os filmes dele, que se chama Rosenberg Cariri. Rosenberg Cariri, lá de Pernambuco, né? Do Ceará. Ceará. E ele tem um filme sobre o Caldeirão. Aliás, tem um belo filme sobre Patativa também, que chama Ave Poesia. Ave Poesia. Mas a história do Caldeirão ele fez. Um filme, um lindo filme. Um belo filme mesmo. Pô, dá uma olhada nisso aí, porque é um episódio... praticamente desconhecido. Agora, então, quer dizer, a peça pega esse veio, quer dizer, a partir dessa história do Caldeirão, você vai entremeando isso com canções, Isso, tem muita música, né? A gente faz, desde o início, a gente ficou pensando o que seria montar esse espetáculo. A gente ficava sobre o Patativa, tem o Dinho, que é do Nordeste, que é de Pernambuco, que faz o espetáculo, mas todo mundo, a maioria era de São Paulo. São Paulo. E a gente vai tratar desse tema. Então, em vez de querer copiar ou sair querendo, a gente acabou revelando na peça um encontro. Então, a peça narra um pouco uma companhia de teatro que chega para fazer um estudo, para montar uma peça sobre o Patativa. Tá. E aí, nesse conversa, ou ele começa a aparecer... Quer dizer, é um aprendizado. Exatamente. Isso já está na peça também. Já está na peça. E aí começam a aparecer as diferenças, as nossas... Porque na época, isso é uma coisa, chovia muito em São Paulo, né? Naquela época estava alagando tudo. Então a gente chega e fala... falava assim, que seca é essa que tem em São Paulo? Uma das improvisações que a gente fez é que seca é essa. Então a nossa seca é do asfalto, nossa seca é falta do quê? É muito prédio. Então, o que é diferente da seca lá? Então, essas coisas vão sendo trazidas no espetáculo, vão até chegar na história do Caldeirão, que simbolicamente representa aí essa esperança, igual o Patativa é uma esperança ali, o que ele fez, essa comunidade também narrado como com um certo lirismo também, né? Que era a forma do Patativa colocar essas coisas também, né? Ele era um lírico, ele era um cara que... Né? Então, a dramaturgia passa por cenas escritas dele, cordéis, passa por dramaturgia nossa, passa pela biografia do Patativa, porque ele está ali, então a gente narra casos, termina uma das cenas com ele fazendo um discurso pelas diretas. Então a gente, a biografia, é a nossa história de artista e de São Paulo, os poemas dele, peças, trechos, então tudo vai criando essa dramaturgia, que é como a gente trabalha. Legal. Na cantata também são outros temas, mas a gente vai criando... A gente vai falar daqui a pouquinho. Criando uma dramaturgia toda própria. Pedi para a Lalan colocar, a gente tem 2 trechos. O primeiro trecho do concerto de Spin Fulô, que está lá no TUSP, vocês estão falando às quartas e quintas, né? Isso, o concerto? às 8 horas. Às 8 da noite. Quartas e quintas, 8 da noite, no TUSP, fica na rua Maria Antônia. Concerto de Spin Fulô, vamos ver um trecho. Que grande besta que eu sou! Eu vivendo no mundo a penar, tudo a sorte me entregou e eu não soube aproveitar. De Teresa eu gostava, e ela também me amava, cheia de esperança e fé. Vivia sempre a dizer: eu só não caso com você se você não me quiser. Aquela fala suave, de bonita intuação, igual o canto das aves, entrava em meu coração com alegria tamanha. Mas tinha uma alegria muito estranha que eu achava muito ruim. É que Teresa se ria, dizendo que me queria, mas não olhava para mim. Eu já falei com meus olhos que te amo e você não me ouviu. Se eu, às vezes, apaixonado, com Teresa conversava, um oi para cada lado eu via que ela botava. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Era grande o meu desgosto por ver o mais lindo rosto com um olhar diferente. Era uma grande caipora. Como é que a gente namora sem a moça olhar pra gente? Eu já fui a rua pra tentar te convencer e acabei
Concerto de Espinho Fulô, TUSP, Rua Maria Antônia, em frente ao Mackenzie. Quartas e quintas, 8 da noite. Então, a gente estava comentando essa música da Ana Maria Carvalho. Já está me falando que ela acabou de lançar um CD maravilhoso, preciso ir atrás. Precisa. Vai atrás. Ela é uma... Ana Maria é uma pérola. Ana Maria é um fenômeno. Vale a pena, vocês vão se apaixonar por ela. E essa música, muitas pessoas cantam, conhecem, ninguém sabe quem é o autor. Parece que e a música é dela. Não, é surpreendente. Eu, quando ouvi pela primeira vez, eu também não fazia ideia de quem fosse, fui atrás. Achei que era algum compositor, sei lá, um Geraldo Azevedo. Tem uma cara de Geraldo Azevedo, uma coisa meio assim. Falei, Ana Maria Carvalho, olha só. Tem várias canções na peça. Muita coisa. A maioria das músicas é composta pelo Jonathan Silva, que veio aqui já também. A maioria das coisas é dele. Maravilhoso também, maravilhoso. O Jonathan também é outra pérola, né? Fora isso, a gente tem Ana Maria, tem canções nossas. Todas cantadas ao vivo pelo Todas, cantadas e tocadas pelo elenco. Tocadas ao vivo. Essa é uma característica do grupo, né? Mesmo quem não é músico tá virando. Assim, tá puxando. E quem não é ator também tá puxando. Isso é muito legal, assim, tem esse movimento teatro de grupo, um pouco, acabou agregando de uma forma muito potente músicos. E isso tem sido uma coisa muito bacana. O Jonathan hoje é um verdadeiro dramaturgo. Assim, ele escreve, compõe. Tem um outro parceiro, o Carlos Zimber, que é um cara super bacana também. Eu acabei de dirigir um show dele. E então é uma parceria entre músicos e compositores que está trazendo um movimento super legal, assim, lembrando um pouco a década de 60, 70, que tinha essa coisa, né? O Arena, por exemplo. O Arena, Show Opinião e tanta coisa. Misturava a música, o teatro, isso está vindo muito forte, muito forte. Está criando uma linguagem. Tem o Lincoln Antônio também, que é o maestro, que é maravilhoso. O William Guedes, que faz a direção musical. Então são músicos potentes que têm uma carreira na música, mas que estão a serviço do teatro, assim, estão escolhendo esse lugar e é muito potente. Bacana. Vamos ver mais um trecho, Lanã? Mais um trecho aí do Concerto Espinho Fulô, TUSP, Rua Maria Antônia, quartas e quintas, 8 da noite. São Paulo, a Fortaleza. Que beleza! A mesa do azeiro, 9 horas sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar! Essa festa vai ser mesmo uma beleza. Que moleza! A nova linda em Assaré, vamos chegar. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar! Pelo amor de Deus! Só vejo de criança, né? Eu preciso, eu dirijo da estrada. Uma calor, eu não sei dirigir a vida. Até hoje eu não dirigi. São 3 dias e 3 noites de São Paulo a Fortaleza. Que dureza! A mesa do azeiro, 11 horas sem parar. Sem parar, sem parar! A mesa democrata vai ser mesmo uma dureza. Que moleza! A nova linda em Assaré, vamos chegar. Olha, enquanto o som na voz, que chato. Por favor, o senhor aí, o senhor sabe onde fica a casa do seu Antônio? Sabe não? Não, sou patati, sabe o que é esse Antônio? Não, é? Antônio Poeta? É! A pé, vai reto pela esquerda. Obrigada! Simpático! 3 dias e 3 noites de São Paulo a Fortaleza. 10 quilômetros. Fortaleza. 3 dias e 3 noites para chegar em Fortaleza? É verdade. 3 dias e 3 noites, cara. De carro, né? Não é mole, não. Não é mole, não. Legal, vocês ficam lá no TUSP até 22, 23, você está falando, né? Até 22 de junho. Junho, né? Esse mês, tá. Então, quartas e quintas, às 8 da noite, é o Concerto de Espinho Fulô. Tem uma outra peça no final de semana que a gente vai falar já, depois do intervalo, tá bom? Tá, já.